noite, irmãos. Eu convido os irmãos que estão do lado do templo que possam estar andando. Nós estaremos dando início ao culto dessa noite. Antes de iniciarmos, eu tenho um aviso para dar. Temos aqui um convite. Segunda Cruzada Evangelística, dia 7 de setembro, às 16 horas. Temos a grata satisfação de convidar a amada igreja, juntamente com o seu pastor, para a nossa segunda Cruzada Evangelística e juntos adorarmos a Deus e proclamarmos o Evangelho de Cristo. Local: Praça Luiz Quevedo, Estrada de Joinville, número 900, próximo ao Mercado Donai. Fica aí próximo à rotatória. No dia 7 de setembro, Cruzada Evangelística, às 4 horas da tarde. Bom, irmãos, vou estar orando para darmos início ao culto dessa noite. Oremos. Pai amado e querido Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos junto com nossos irmãos, ó Pai, para podermos, ó Deus, cultuar o Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar sendo com cada vida que entrou aqui essa noite, Senhor. E aqueles que estão no caminho, o Senhor possa estar acompanhando, ó Pai. Nós te pedimos que esse momento, ó Pai, seja um momento, ó Pai, onde possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós e possamos sair daqui, ó Pai, transbordando da Tua presença. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar falando o tema, e eu já convido o Ministério de Louvor que vem à frente. Vamos falar o tema todos juntos, irmãos? Vou falar aqui. Igreja, levantemos o nosso coração ao Senhor. Venhamos à sua presença com reverência e gratidão e disposição, para sermos transformados e frutificarmos para a glória de Deus. Tema: somos um. Vou aproveitar e já vou convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos repetir o tema, irmãos? Somos um. Eu vou ter que ler a divisa. Vou ler a divisa, irmãos. Já não estarei no mundo, mas eles ainda não estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-nos por amor ao teu
reunir. Ainda de pé, irmãos? Ainda de pé, nós estaremos fazendo a leitura bíblica alternada, que se encontra em 1 João 2, de 3 a 11. Começo e os irmãos vão acompanhando, amém? Desta forma, sabemos que conhecemos e se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a mensagem que vocês ouviram. No entanto, o que te escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas se dissipam e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, mas continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos fazendo um momento de oração. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Com a reflexão, a esperança nos dá forças para seguir e a oração nos sustenta em meio às provações. Na paciência, aprendemos a confiar que Deus age no tempo certo. Nesse momento de oração, eu vou convidar aqueles irmãos que tiverem algum motivo, que possa vir aqui à frente, e nós estaremos fazendo esse momento também de oração, que vai ser pela saúde da nossa irmã Paula, orações pelos jovens e adolescentes, e se algum irmão tiver algum pedido, que possa estar vindo aqui na frente. Mas eu vou convidar a nossa irmã Márcia, que possa estar orando para esse momento de oração. Que tenha esperança para nos dar força para seguir e a oração nos sustenta em meio às provações. Senhor Deus amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de nos dar novamente de retornar à sua casa. Muito obrigada, Senhor, porque nós nos alegramos em estar na sua presença, Senhor. E eu te agradeço de novo, porque é o Senhor que tem sustentado, é o Senhor que tem, Senhor, dado força para o teu povo. A nossa força vem do Senhor, que sustenta em meio às lutas, em meio às aflições, que a vida tem, Senhor, se levantado. Mas o Senhor tem sido conosco, tem sido o nosso lugar seguro. Ó Pai, muito obrigada, porque no Senhor há refúgio verdadeiro. É no Senhor que nós nos abrigamos, Senhor, das tempestades da vida, Senhor. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus continue conosco, Senhor, dirigindo, Senhor, solucionando, Senhor, dando, Senhor, libertação, dando cura. Ó Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, resposta, Senhor, para aqueles que vieram aqui nessa noite, para te buscar, para poder ouvir de Ti, Senhor, algo que venha trazer alívio para a sua vida, Senhor. Ó Pai, fala os corações de Teus servos, Senhor. E que o Senhor possa nessa noite, Senhor, não permitir que o Teu povo saia da Tua casa da mesma forma que entrou. Senhor, eu não sei como meus irmãos chegaram aqui nessa noite, mas o Senhor sabe porque o Senhor conhece, Senhor. Então, em nome de Jesus, seja com cada um dos Teus servos, Senhor. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, aquilo que cada um precisa, Senhor. E também que o Senhor possa suprir, Senhor, todas as nossas necessidades, seja física, seja espiritual. Pai, eu te peço porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que é poderoso, Senhor. Então toma nas tuas mãos nossas vidas, Senhor. Continue nos
alvo, olhar para o Senhor, até que o Senhor nos chame, até que o Senhor volte. Não nos deixe só, Senhor, fique conosco. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Temos agora a oportunidade de dízimos e ofertas. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Os irmãos estão com a oportunidade dos dízimos e ofertas. Vamos estar contando com o hino 62, nome precioso. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Eu vou estar pedindo ao nosso irmão Francisco, posso estar orando pelos dízimos e ofertas. E tem algum irmão que faz aniversário essa semana, ou que tem algum motivo para agradecer, queira vir aqui na frente, está com
estamos em Tua presença, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que tivemos agora de contribuir para a Tua obra, para o Teu reino, Senhor. Que possamos, Senhor, continuar fazendo isso. E Te peço também, Senhor, oportunidade para aqueles que não puderam ofertar hoje, ó Pai. Toma, Senhor, cada finança de cada família aqui representada nas Tuas mãos e as finanças da Tua casa também. Em nome de Jesus, amém. Amado Deus, somos gratos, Pai, porque o Senhor é fiel em tudo que faz, é fiel na sua pessoa. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, guardado de cada um de nós e pelas oportunidades que o Senhor nos concede de, a partir de certas circunstâncias, aprendermos com o Senhor e aprendermos através dessas circunstâncias. Obrigado a Deus porque são momentos de provas, de dificuldades, mas são momentos também em que nós vemos o Senhor atuando com fidelidade, com cuidado. Muitas vezes as coisas não saem exatamente como nós gostaríamos, mas há perfeição porque sai da forma que o Senhor deseja. E nesse instante, ó Deus, eu quero dirigir esta palavra de gratidão a Ti pela vida da Tua serva, irmã Paula. Obrigado porque o Senhor a levou àquela localidade, àquele hospital. O Senhor esteve com ela naquele local, esteve atuando através daquela cirurgia, pelas mãos dos médicos, enfermeiros, instrumentistas, e hoje ela está em casa, para o louvor da Tua glória, Deus. Que o Senhor esteja cuidando da recuperação dela, seja com todo o seu organismo, seja com todo o seu processo de restabelecimento da sua saúde. Dê à família sabedoria, orientação, paciência, força, tudo que seja necessário para ajudar a sua serva, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez e que o Senhor há de fazer. Graças te damos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou convidar a nossa irmã Beth, que estará com a participação nesse caso. Boa noite, igreja.
Amém. Eu já convido o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós estaremos louvando mais uma vez. Som. Boa noite, igreja. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos louvar ao Senhor. A volta de Jesus está cada vez mais clara, né? A natureza, ela tem gritado, ela tem gemido. A volta dele é iminente. Talvez um dia de horror para muitos, mas tudo que eu desejo é ver a face do Senhor Jesus. Se esse é o seu desejo também, louve de todo o seu coração conosco essa canção. Eu queria ser
esteja conosco, ó Deus, esteja com a tua igreja, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, eu vou pedir ao nosso irmão, Diácono Paulo, que esteja orando pela vida do pastor Marcelo, que estará entregando a mensagem. Santo Deus, poderoso Pai, graças te damos por estar em sua casa, por adorar o santo nome, por sermos chamados de filho. Ó Pai, peço perdão pelos meus pecados, ó Deus, peço perdão pelos pecados da sua igreja, Pai. Nos colocamos humildemente, sua presença, Pai, que o Espírito possa se fazer presente, falar, tocar, ó Pai, os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, mudar, ó Pai, as nossas situações. E com isso, através do seu Filho, do seu instrumento, que se coloca à sua disposição para ser usado, ó Pai, a sua palavra seja ministrada, a sua vontade seja exposta, que os nossos ouvidos sejam abertos, ó Pai, o seu servo renovado, fortificado pelo teu santo nome e pelo seu sangue, ó Pai. Permaneça ele de pé, ó Pai, sustente, que ele mantenha a carreira firme, ó Pai, levando a sua igreja para o caminho dos seus santos braços. É o que eu imploro, possamos mais uma vez ouvir a sua vontade através de seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Precisa de chamado, né? Já foi. Já foi? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Davi pediu para você procurar Isaías 58. Isaías 58. Queridos, como cristãos, nós sabemos que Deus, Ele é o nosso socorro, e é um socorro que sempre se faz presente nas nossas vidas, nos momentos que mais necessitamos, nos momentos que estamos mais aflitos e sendo afligidos. O Senhor se faz presente na sua fidelidade, na sua graça, na sua misericórdia. E essa condição sempre nos concede esperança, ânimo e nos conduz a enfrentar outras batalhas, a seguir em frente e não desistir. E isso são bênçãos de Deus. Por isso, quando lemos as seguintes palavras que estão lá em Isaías 58, versículo 11 e 12, que diz que é dirigido ao povo de Israel, né? Essas palavras, apesar de ser dirigidas ao povo de Israel, elas se tornam confortantes para cada um de nós. E lá está escrito o seguinte: o Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Então nós vemos nesse texto uma mensagem de esperança, de conforto, de ânimo, de encorajamento. E dentro dessa palavra o Senhor fala algo que é tremendo. O Senhor satisfará os seus desejos não numa terra em abundância, mas diz numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os teus ossos. E mais adiante no final ele diz: vocês serão chamados de reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Ou seja, um local que está destruído
você será usado por Deus para que tudo seja restabelecido. Olha, irmãos, quando nós lemos isso, ficamos animados, enchemos de coragem, mas há um processo até chegar a essas bênçãos. Quando Jesus ele traz na sua oração sacerdotal, aquelas palavras dirigidas a Deus, mas também aos seus discípulos, à igreja do passado, à igreja de hoje, à igreja da manhã, pedindo que nós nos tornemos um com Cristo, um com Deus e um com os outros. Há um propósito nisso, não somente para que nós possamos cumprir as nossas missões, mas que também essas palavras possam produzir bênção para as nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos isso. Como que a união, como que a harmonia dentro da família, dentro da igreja, a harmonia que nós viemos a ter uns com os outros, podem nos beneficiar. E é isso que nós estaremos meditando nesta noite. Aquilo que Deus revelou, irmãos, para o povo de Israel, mostra bem quem é a pessoa de Deus. Mostra quem é seu caráter, a sua maneira de agir. E Deus, ele é imutável. Aquele Deus que atuou em favor do povo de Israel, cuidou, doutrinou, orientou, é o mesmo Deus que está fazendo isso conosco hoje. E é isso que, em nome de Jesus, nós estaremos meditando. Contudo, irmãos, até esta bênção chegar, nós precisamos ter muito cuidado. Porque embora as bênçãos de Deus elas sejam provenientes da graça de Deus, ou seja, não é o teu merecimento, é o favor de Deus a ti, isso não significa que você não tenha responsabilidade. Isso não significa que o teu comportamento, as tuas escolhas, não possa influenciar naquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Vejamos, portanto, um exemplo bem clássico a respeito disso. Moisés era um homem que Deus amava, escolhido por Deus, separado por Deus, para conduzir o povo de Israel da escravidão à liberdade. Deus colocou Moisés na liderança do seu povo, o povo que ele amava. Mas no processo houve dificuldades. Dificuldades com o ambiente, dificuldades com as circunstâncias, mas dificuldades também de relacionamentos, irmãos. Os problemas geraram dificuldades nos relacionamentos e essas dificuldades não foram tratadas de forma adequada, da maneira que Deus queria que fosse tratada. Apesar de Moisés ser bênção, ser escolhido por Deus, as decisões dele acabou comprometendo o futuro dele. Ele não entrou na terra prometida, porque ele não soube lidar com questões que muitas vezes nós consideramos como de menor importância, que é o relacionamento. Então, irmãos, nesse texto de Isaías 58, agora a partir do versículo 1, nós estaremos meditando. O Senhor diz: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie o meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos dos seus deuses. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, se não ouviste. Porque nós nos humilhamos, se não nos reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. Os seus jejuns terminam em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto.
Será esse um jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É a isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Amado Deus, que seja o Senhor ministrando ao nosso coração, que seja o Senhor nos convencendo a respeito dos nossos pecados, bem como, ó Deus, a esperança que podemos ter em Ti, de que algo possa ser tratado em nós e modificado na nossa vida e nos nossos relacionamentos. São essas bênçãos, ó Deus, que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto lido mostra que Deus reconhecia a religiosidade do seu povo, o esforço religioso deles, de ter uma vida piedosa, de ter uma vida em que Deus olhasse e se contentasse com aquelas questões religiosas, com as suas práticas religiosas. Eles ouviam a mensagem, eles estavam atentos àquilo que os profetas entregavam, eles praticavam atos de piedade ou atos religiosos, como é dito, o jejum e a oração, contudo as coisas não iam bem. Porque não é só eu me colocar diante de Deus, não é só eu fazer ou ter atos de adoração ao Senhor. É necessário que eu tenha um coração disposto a ouvir aquilo que o Senhor deseja de mim e praticar aquilo que o Senhor coloca como propósito para a minha vida. Precisamos lembrar, irmãos, que Deus é um Deus que sonda corações. Ele não olha somente os nossos atos. Se fosse assim, Deus seria enganado, como muitos de nós às vezes somos enganados, porque vemos pessoas com atitudes, com comportamentos que muitas vezes parecem ser dignos de serem repetidos, e de fato são, mas não passam daqueles atos que nós estamos vendo. Muitas vezes o coração, a mente e atos que estão longe dos olhos dos homens são totalmente condenáveis ao Senhor. Algumas pessoas consideram que as suas práticas religiosas podem mover o coração de Deus, a mão de Deus em seu favor. Queridos, volto a dizer, Deus ele não só olha os nossos atos, Ele olha acima de tudo o nosso coração. Você pode fazer ou dar várias bênçãos para outras pessoas e pessoas necessitadas. Você pode comprar mantimentos e mais mantimentos e dar para aquelas pessoas que estão carentes. Mas se você não tiver uma vida voltada para o Senhor Jesus, uma vida comprometida com o Senhor Jesus, um coração entregue ao Senhor Jesus, na verdade, você só está ajudando a outra pessoa. Mas o propósito que Deus quer é o teu coração quebrantado e convertido ao Senhor. E muitas vezes as pessoas elas têm atos externos que buscam apresentar ao Senhor uma religiosidade que possa ser elogiada pelos outros, e acho que vai ser elogiada por Deus, mas vivem cheio de cobiça, egoísmo, prepotência. O que está acontecendo? É exatamente o que eu estou falando, irmãos, que eu falei ainda há pouco. Atos, de repente, justos, atos elogiáveis, mas o seu íntimo a tudo aquilo que é condenado pelo Senhor. E muitas vezes esses atos eles estão sendo impulsionados exatamente pelo seu mal. Hoje pela manhã nós estávamos comentando na escola bíblica dominical com os adolescentes a respeito disso. Muitas pessoas são levadas a entregar ofertas e dízimos porque é prometido uma bênção em que aquilo que ela entregou vai multiplicar, vai se tornar o dobro, e a pessoa vai e entrega. E aí, irmãos, quem está pecando? Quem ensina o que é errado, mas também aquele que pratica com o objetivo da cobiça, porque o que ele está fazendo não é devolver ao Senhor, ele está fazendo barganha com o Senhor. Então não é somente o ato em si, mas é o teu coração. Por isso Jesus ele elogia aquela viúva que com uma pouca
com poucas moedas, tinha o seu coração voltado a agradar a Deus. Ela não se importava com aquilo que as pessoas iam dizer a respeito delas. E então, irmãos, nós precisamos estar muito atentos, não somente com aquilo que as pessoas veem, mas acima de tudo, aquilo que o Senhor enxerga nas nossas vidas. E algumas pessoas, irmãos, do povo de Israel, não compreendiam isso. Eles consideravam que, por eles serem praticantes fiéis da sua religiosidade, Deus estaria honrando eles, Deus estaria respondendo a eles, e eles receberiam as bênçãos que eles estavam procurando. A gente muitas vezes se equivoca, irmãos. A gente inverte os valores das coisas. Consideramos aquilo que é de menor importância como algo de tremenda importância. O que muitas vezes nós consideramos sendo de valor, e a gente muitas vezes começa a agir com as outras pessoas de modo a não ser agradável a Deus, e isso representa exatamente algo que precisa ser tratado pelo Senhor e que é de grande importância para Deus. É o nosso coração. O que há de mais importante na nossa vida é a nossa alma. Tanto é que o Senhor Deus enviou o seu Filho a este mundo para que nós pudéssemos encontrar a libertação e a salvação. E por outro lado, há o inimigo da nossa alma que quer aprisionar esta alma. E muitas vezes isso ocorre através de atitudes erradas nos nossos relacionamentos. Mas Deus, ciente daquilo que nós precisamos, Ele não somente dá aquilo que nós pedimos, mas Ele dá acima de tudo aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos é um coração transformado. O que nós precisamos é um coração voltado para Deus. O que nós precisamos é um coração voltado para o nosso próximo também. E tudo isso vai ocorrer através de uma transformação do nosso caráter. A salvação da nossa alma, ela ocorre pela graça do Senhor, mas o Senhor precisa trabalhar algumas áreas da nossa vida, e uma delas, a principal delas, é o nosso caráter. E muitas vezes nós estamos tratando as outras pessoas de forma errada, nós estamos nos relacionando com Deus de forma equivocada, porque ainda precisamos ter o nosso caráter trabalhado pelo Senhor. Mas há um outro comportamento, irmãos, que gera impedimento às nossas orações. Quando não nos importamos com aquilo que é de vital importância para Deus. O que Deus pede é que nós o amemos de todo o coração. Mas também o que Deus pede lá em Levítico 19:18 é que nós venhamos a amar o nosso próximo. Está na lei de Deus, está ali na palavra de Deus, irmãos. Deus poderia simplesmente falar: olha, me ame puramente, e isso será suficiente para você. Mas Deus falou: não, você precisa amar o teu semelhante também. Porque amar a Deus que vai te trazer um benefício, isso será fácil para você. Amar a Deus que você não vê, bem. Mas amar o teu próximo, que te faz mal, que de repente não atende às suas expectativas, isso é mostrar que você tem uma vida moldada pela ação do Espírito Santo. Nós podemos lembrar a cena do lava-pés, né? E você vê Jesus, Ele atuando ali de uma forma tremenda para nos dar uma lição de humildade, mas também de perdão e misericórdia. Estava presente ali Judas. Ele sabia exatamente o que Judas iria fazer, mas ele não se negou a cumprir o seu propósito e a mostrar ali humildade.
até para aquele que o trairia, ele serviu. Ele se colocou à disposição, ele se colocou ali como o menor, não sendo o menor. E muitas vezes nós, na nossa arrogância e prepotência, consideramos os outros e tratamos as outras pessoas com um valor inferior por causa de que elas não têm as qualidades que nos são agradáveis aos nossos olhos. Queridos, em toda a Bíblia eu não consegui ver ou enxergar, e se você enxergar, me mostre, por favor, uma vida que venha a ser elogiável pelo Senhor, que agrada a Deus, mas desconsidera, maltrata e menospreza as outras pessoas. Se alguém encontrar, por favor, me mostre, mas eu não consegui encontrar e nem errar. Todas as pessoas que se comportam desta forma foram repreendidos pelo Senhor. Tiveram consequências terríveis para a sua vida. O ao contrário, sim, esse eu vi. Pessoas que tratavam as outras com consideração, tratavam as pessoas buscando o bem nelas e tratavam as pessoas zelando pelo relacionamento. Essas pessoas eu vi Deus honrar. Mas o inverso eu não vi. Se você quer ter uma vida agradável a Deus, você precisa entender a necessidade de cuidar da maneira que você se relaciona com as outras pessoas. No versículo 4 é dito: eis que jejuas para contendas e rixas, e para pedides com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Se nós temos desentendimento entre nós, seja dentro de casa, ou seja, no ambiente que nós estivermos, não adianta o jejum e a oração, irmãos. Está dito lá no Antigo Testamento e é confirmado pelo Senhor no Novo Testamento. Mateus 20, versículo 25 ao 28. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe qual é o grande problema dos relacionamentos? Que as pessoas estão dispostas a serem servidas, mas não querem servir as outras pessoas. E eu não estou falando de você fazer favor. Eu estou falando de você cuidar do teu relacionamento, cuidar da forma como você trata as outras pessoas, das coisas que ocorrem nos momentos mais difíceis. Vou dar alguns exemplos. Momentos de egoísmo. É um momento que de repente um quer uma situação, ou quer que se estabeleça alguma coisa dentro da família, esquece de todos os outros. Eu quero isso, pronto, acabou, tem que ser desse jeito. Senão vai haver contenda, senão eu grito, senão eu vou ficar chateado, vou ficar aborrecido, mas não para examinar se isso vai ser benéfico para toda a família. Porque essa pessoa está preocupada com aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. E não se importa se isso terá consequência para as outras pessoas. Será que temos compreendido os nossos familiares nas suas dificuldades, nas suas necessidades, bem como nas suas limitações? Ou será que somos exigentes porque as coisas têm que ocorrer e as pessoas têm que ser da maneira com que a gente acha que tem que ser? Será que quando as pessoas erram para conosco, estamos dispostos a perdoar ou continuamos a ficar chateados, aborrecidos, simplesmente porque as coisas não estão ao nosso contento? Será que continuamos perpetuando uma rixa, uma briga dentro de casa, simplesmente porque as coisas não estão de acordo com aquilo que nós vemos como é e que deve ocorrer?
Será que nós simplesmente ficamos teimando numa briga, numa contenda, em vez de buscar paz por egoísmo? Isso está errado. Falta de empatia e compreensão. Será que é isso que está ocorrendo ou ocorre? Se isso ocorre, irmãos, precisamos mudar. E essa mudança, ela ocorre muitas vezes. Você vai tentar e você não vai conseguir, porque é só você, é você que está tentando. E aí você precisa pedir a Deus para trabalhar no teu coração, para que você mude a sua maneira de enxergar os problemas e as pessoas que geram os problemas, sejam eles reais ou aqueles que você acha que é problema. Porque muitas vezes nós consideramos que é um problema, mas nós estamos simplesmente focados na nossa visão. Esquecemos de buscar na palavra de Deus a orientação e, bem como em oração, saber qual é a vontade de Deus e qual o posicionamento correto. Queridos, Jesus, Ele não quer que a gente se anule pelas outras pessoas. Não é isso que eu estou falando. Mas dentro da tua capacidade, dentro daquilo que Deus faz na tua vida, dentro daquilo que Deus é para você, que você possa suportar a fraqueza das outras pessoas, que você possa compreender as outras pessoas, porque há coisas na nossa vida, há coisas dentro daquilo que a gente quer, da nossa família, que são coisas banais, irmãos. A gente pode sim abrir mão daquilo. A gente pode abrir mão, de repente, momentaneamente, mas a gente pode fazer isso. Mas a teimosia e o egoísmo não permite fazer isso. Há algumas palavras que elas não estão na Bíblia, mas elas são sábias. Muitas vezes a gente tem que escolher o que a gente quer, ser feliz ou ter a paz. Em alguns momentos é importante aprender a calar. Em alguns momentos é importante você dar a razão naquele instante. Depois, futuramente, você volta à conversa. Mas não inflamar a ponto de um ficar aborrecido, chateado com o outro e de repente até odiando o outro. Mas se isso vier a acontecer, imediatamente eu tenho que buscar a Deus e pedir para que Ele retire esse sentimento de mim, porque esse sentimento pode trazer transtorno para a minha vida. O apóstolo Paulo, ele é cirúrgico em falar a respeito de como nós devemos nos relacionar um com o outro, como nós podemos lidar com aquela pessoa que é problemática, aquela pessoa que se acha que está certa. E ele fala o seguinte lá em Romanos 15, versículo 1 ao 3. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como diz as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Então, o que nós podemos fazer naquele momento em que nós sabemos que estamos certos, mas a outra pessoa está teimando, estando errado? Você pode sim, de repente, estar teimando, se não for um prejuízo para a família, um prejuízo para outra pessoa, a ponto dela se colocar em risco. Se for nessa condição, você tem que manter o teu pé firme, porque a pessoa, se continuar naquilo, ela vai estar trazendo um problema para a família e um problema para ela mesma. Mas não sendo isso, irmãos, você que é forte, você que sabe que está com a razão, abre espaço, dê a voz da razão naquele instante. Você não vai ser ferido, você não será menor por causa disso. Pelo contrário, apaga a chama que se acendeu através de uma palavra ali, através de uma discussão ali naquele momento, e depois, sobre a direção do Espírito
Deus, você vai voltar àquele tema para tratar ele com a permissão do Senhor. Voltando ao texto de Isaías 58, agora no verso de 6 ao 7. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. 10. Queridos, o que agrada ao Senhor, aquilo que Deus vê como elogiável, não é simplesmente nós levantarmos as mãos para Deus, levantarmos as mãos para os céus, mas a gente estender as mãos para os lados também. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Não é simplesmente o teu relacionamento com Deus, é o teu relacionamento com o teu próximo também. Não é simplesmente você cuidar do teu relacionamento com Deus, é você cuidar do teu relacionamento com as pessoas que estão à tua volta. Nós vivemos uma sociedade má, irmãos. E quando nós olhamos para os nossos pequenos, nós ficamos assustados, porque sabemos bem o que está a esperar por eles. Mas muitas vezes o ambiente familiar e o medo que a sociedade impõe na família leva ela a ter atitudes erradas. Então, vou dar um exemplo. Olha, teu coleguinha de escola, ele vai fazer maldade contigo. Quando ele fizer maldade contigo, você tem que ser esperto e faz a maldade com ele também. Alguém já escutou conselhos desse tipo? Eu nem vou perguntar se alguém já viu, né? Eu vou perguntar se alguém já escutou, né? Eu acredito que ninguém deu esse conselho aqui, em nome de Jesus, né? Mas, irmãos, sabe o que está faltando? É a nossa confiança no projeto de Deus, no plano de Deus, na orientação de Deus. Porque Deus, Ele claramente está falando hoje, falou em alguns domingos atrás, que nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, considerar uns aos outros, tratar as outras pessoas bem. E aí a sociedade coloca para nós que é mal, que nós devemos cuidar dos nossos pequenos, educando eles para responder com maldade ao mal, com malícia, a malícia que tem lá dentro. Em vez de nós, que cremos na palavra de Deus, que praticamos a palavra de Deus, pegar esta palavra e colocar em prática. Filho meu, preste atenção. Se as pessoas tiverem um comportamento errado contigo, o comportamento correto na Bíblia é esse e esse. E se acontecer algo errado, você vem para a mãe, para o pai e conte. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos alimentando o mal que existe lá. Aí depois, lá na frente, a gente não vai entender certos tipos de comportamentos. Se nós confiamos na palavra de Deus, nós temos que orar a Ele, pedir a Deus: Senhor, proteja o meu filho, cuide do meu filho, dê sabedoria para o meu filho. Se tem algo que está acontecendo de errado, você é pai, você é mãe, você é responsável para ir lá e resolver isso. E mostrar o caminho que é o caminho correto. Porque senão nós estamos ensinando injustiça para os nossos pequenos irmãos. Então, se estamos fazendo isso, nós estamos mostrando que confiamos na orientação do Senhor ou não? Será que este mundo está ensinando para nós que sobreviver a Ele só é possível se formos tão mal como Ele é? Será que isso demonstra a nossa confiança no Senhor? O que Deus nos pede, irmãos, é que confiemos no seu método. O que Deus nos pede é que nós estejamos ligados naquilo que Ele revela na sua palavra e coloque essa palavra em prática na nossa vida. E que a recompensa
que aquilo que Ele tem para trazer sobre as nossas vidas vem da mão dEle, não vem das pessoas. Mas nós precisamos confiar naquilo que Ele orienta, na forma como Ele quer conduzir a nossa vida. Se vier um retorno através da nossa bondade às outras pessoas, se elas voltarem a bondade para conosco, olha, tudo bem. Mas se não vier, vem da parte de Deus. Acima de tudo, da tua alma. Acima de tudo, porque você está em condições de orar a Deus. O que Deus estava repreendendo Israel? Porque eles tinham práticas religiosas elogiadas, mas na verdade o coração deles estava totalmente errado. O que importa para Deus é o nosso coração, irmãos. Como Deus está vendo quem nós somos. Como Deus está vendo quem nós queremos ou colocamos como proposta de vida, de reagir às circunstâncias da vida. O que Deus está vendo em nós e em nosso coração? Será que está vendo pessoas que, de fato, estão não somente cientes das promessas, mas confiam nas promessas do Senhor? Pessoas que confiam que Deus cuidará de nós, que Deus cuidará dos nossos. Isaías 58, versículo 8 ao 10, a promessa de Deus ao povo de Israel. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, e eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Essa é a promessa de Deus. Confia no meu processo, cuide dos seus relacionamentos, e eu cuidarei de você. Eu cuidarei das suas lutas, eu cuidarei das suas pelejas. Mas muitas vezes nós, cheios da razão, não fez isso contra mim e eu não perdoo. Infelizmente, irmãos, há pessoas que são juízes implacáveis e emocionalmente estão dispostos até a matar, emocionalmente, ferir as outras pessoas. Qualquer tipo de falha muitas vezes se torna imperdoável. Mas veja como o Senhor Jesus, Ele vê isso como de grande importância. Jesus, Ele ensinou os seus discípulos como eles deviam orar, ou seja, pedir aquilo que eles necessitassem a Deus. Olha lá que está em Mateus 6, versículo 14 e 15. Logo após Ele ensinar os seus discípulos como deveriam orar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mas se você pegar o versículo 13, ele dá continuidade, e essa parte é como se fosse a orientação de oração. Quando Jesus termina explicitamente, especificamente, a instrução para a oração, ele não vai instruir os seus discípulos ou falar aos seus discípulos sobre o que eles ganhariam, quais seriam as suas conquistas, quais seriam os seus benefícios, mas imediatamente ele trata sobre o relacionamento. Imediatamente. O primeiro reforço que Jesus deu a respeito de oração
não está na forma de pedir, não está no que você vai receber, mas na concessão de perdão. Veja quanto é importante. Se você não perdoa os seus pecados do seu irmão, se você não perdoa o pecado do teu próximo, Deus não perdoará os teus pecados. Precisamos entender que quando nos propomos a adorar a Deus, seja individualmente ou como igreja, irmãos, Deus se agrada com isso. Mas nós precisamos estar resolvidos entre nós. Nós precisamos viver em comunhão e união. Nós precisamos viver unidos uns aos outros. Contudo, irmãos, esta adoração ou serviço é somente uma parte daquilo que nós devemos colocar diante do Senhor. Porque a tua forma de se relacionar com as outras pessoas, isso será agradável ou desagradável a Deus. E se você tiver dificuldade nesse relacionamento, você terá dificuldade no teu relacionamento com Deus. A nossa dedicação a Deus se completa quando nós cuidamos uns dos outros, irmãos. Quando nos preocupamos uns com os outros. Quando nós amamos uns aos outros. Quando nós não exploramos uns aos outros. Quando nós cuidamos da nossa relação familiar, nossa relação social. Quando nós estamos preocupados em como nós lidamos uns com os outros. Isso é agradável ao Senhor. Se você pegar o texto de Mateus 25, a partir do verso 35, você verá quão grave é isso aos olhos do Senhor. Vou ler somente o versículo 44 e 46, em que Jesus disse: então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que você deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Jesus terminou assim: portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. O texto está falando na forma como nós enxergamos as outras pessoas, naquilo que nós fazemos em favor das outras pessoas, como nós nos relacionamos com as outras pessoas, irmãos, e como nós estamos prontos a ajudar, a compreender, a perdoar, a amar, a consolar as outras pessoas. Nós estamos fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Vou concluir esta mensagem com Isaías 58, versículo 7 até o 10. E eu peço à igreja que leia junto comigo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Essa é a promessa do Senhor, irmãos. O que um cristão professa em oração, dizendo amar e ter fé em Deus, precisa ser praticado nos seus relacionamentos. Se ele ama Deus, ele precisa amar o seu próximo. Se ele quer ser fiel a Deus,
ele precisa cuidar dos seus relacionamentos. O que Deus está nos mostrando é que participar do seu reino não é somente ter uma vida dedicada a Ele, mas também àqueles que estão à nossa volta. Estamos aqui, irmãos, para Deus nos abençoar, mas também para que nós possamos ser bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Não devemos tratar ninguém com desprezo ou demonstrando uma superioridade, porque pela graça e misericórdia do Senhor fomos alcançados por Cristo Jesus. Precisamos ter um olhar também de misericórdia para aqueles que estão em pecado. Precisamos ter um olhar de amor, como Cristo teve para cada um de nós, quando nós vivíamos em pecado. E amar o pecador, não estou falando para amar o pecado, mas amar o pecador, porque se você não amar o pecador, você não investirá na vida dele, você não estará orando por ele, você não levará mensagem de salvação por ele, porque o que você tem no teu coração é ódio, e o teu ódio que você deseja é que essa pessoa vá para o inferno, e não é isso a vontade de Deus. Deus quer, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Infelizmente, muitos se perderão, mas a vontade de Deus não é essa. E Deus te chamou, Deus te amou, Deus te levantou e tem te sustentado para que você possa ser o canal de bênção às pessoas que Ele coloca na tua vida, para que você seja a testemunha dele para a vida dessas pessoas, para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo atuando na tua vida. Não veja mais aquela pessoa arrogante, não veja mais aquela pessoa que busca a retribuir o mal que foi feito a você mesmo. Antes, porém, está disposto a perdoar, está disposto a ser um instrumento de Deus, em que as pessoas olhem para você e vejam Cristo, olhem para você e vejam Deus atuando. Deus tem bênçãos para a tua vida, mas você tem que estar disposto a ser bênção para as outras pessoas. Antes das promessas, este texto nos exorta a investir no respeito, no amor, na compaixão ao próximo. Se assim agirmos, irmãos, não só seremos abençoados, mas seremos bênção nas mãos de Deus. E nós, de fato, seremos chamados como reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Seremos bênção nas mãos do Senhor. Ore nesse instante. Primeiramente pela tua vida. Peça a Deus um coração disposto a perdoar. Peça a Deus um coração transformado, um coração mais semelhante ao de Cristo Jesus. Peça a Deus que te dê força para fazer a vontade dele. Mesmo quando você lida com injustiça, mesmo quando você lida com pessoas más. Peça a Deus para você ser um instrumento dele nos seus relacionamentos. Peça a Deus para que nos momentos mais difíceis, naqueles momentos em que as pessoas buscam tirar a tua paz e que os problemas buscam trazer prejuízo para a tua vida, que você possa confiar nas promessas do Senhor. Amado Deus, aqui estamos nesta noite com o coração quebrantado e arrependido pelas palavras que nós declaramos, palavras que não havia amor, mas ódio, palavras que não havia compreensão, mas julgamento, palavras que não edificavam, mas destruíam.
tenha misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a não repetir mais esses erros. Ajude-nos a ser reparador de muros, restaurador de ruas, Deus. Que nós possamos ser canal de bênção em suas mãos para a vida daquele que está perdido, na vida daquele que só reconhece o mal como um instrumento para a sua vida. Sabemos o quanto é difícil cumprirmos a tua palavra, qual o Senhor nos orienta a perdoar 7 vezes 70, a dar outra face, a caminhar mais do que estamos dispostos. Que o Senhor esteja atuando sobre a nossa alma, mas também sobre o nosso caráter, Deus. Que possamos ser diferentes do que éramos, mas cada vez mais igual ao Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados em palavras, ações e pensamentos. E nos dê outra oportunidade, ó Deus, de restaurar aquilo que precisa ser restaurado e de ser bênção para aqueles que precisam dessas bênçãos. Cuide dos nossos relacionamentos, Deus, mas cuide também de nós, para que possamos atender às suas expectativas e ter confiança nas suas promessas, porque o que o Senhor tem para nos dar é muito maior do que o mundo pode tentar tirar de cada um de nós, ó Deus, porque a tua fidelidade está sempre diante de nós. Abençoe o teu povo aqui reunido. Abençoe o teu povo que estará assistindo essa mensagem. Abençoe as famílias, Deus. Que haja paz, que haja harmonia, que haja compreensão, que haja restauração. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Virieta e seja com todo o seu povo, Deus, espalhado por toda a face da terra. Só essas bênçãos que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mistério do povo. Sim.